Shalom, a paz do Senhor Yeshua, ou a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Rui Nascimento. Eu estou, através desse vídeo, dando continuidade ao vídeo que já foi postado, já foi colocado, sobre o caráter do verdadeiro crente. Para você que já viu, você deve estar lembrado que se trata de Abel. Abel foi apresentar ao Senhor a oferta perfeita. Na verdade, Abel foi dizer ao Senhor que ele aceitava o Senhor Yeshua como sacrifício pela sua vida. Ele foi se arrepender e foi se prostrar diante de Deus. Na verdade, ele levou essa oferta perfeita quando você se entrega em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Yeshua. Muito bem, não vou aqui recapitular e falar tudo o que foi falado lá, nem mais ou menos, mas só para recordar que Abel então era alguém que reconheceu já naquele ponto da história que o Senhor Yeshua já tinha sido morto por ele, porque nós vemos em Apocalipse que está escrito que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ora, Abel já tinha conhecimento disso, Abel já sabia disso, porque Abel era um homem espiritual, era um homem que olhava para o alto, que oferecia a Deus aquilo que Deus tinha necessidade que fosse oferecido a ele, e não qualquer coisa como a grande maioria dos eu não diria crentes, não, porque o crente para mim significa aquele que pratica. Crente não basta, porque em português existe a língua portuguesa ela é muito traiçoeira em muitas vezes. Você crê, creio, mas não pratica. Então, crer, por exemplo, no hebraico, quando a pessoa diz que crê, ela segue, ela pratica. Porque há só uma palavra para crer. Em português há várias palavras para crer e acreditar. Acreditar é uma coisa, praticar é outra. Então, quando eu falo de crente, eu falo daquele que ouve da Torá, ou seja, ouve o ensinamento de Adonai e segue. Esse é o crente. O outro é o que ouve, mas não pratica. Então, o Senhor Yeshua falou: chamais-me de Senhor, Senhor, e tendes razão, fazeis bem, eu realmente o sou, mas então por que não praticais as minhas palavras? Então, ser crente é uma coisa, praticar, ser crentes que vive a Tanar, que vive a Brit Hadashah, que na verdade que vive a Bíblia, é outra coisa. Então, hoje nós vamos abordar um outro personagem bíblico, que no meu entendimento é aquele que traz o segundo passo do nosso caráter. E como eu falei no outro vídeo, eu tive que escolher 13 pessoas da Bíblia. E essas 13 pessoas, cada uma representa, no meu entendimento, um caráter. Cada uma, na verdade, representa... depois eu pretendo trazer um estudo sobre também os 12 filhos de Jacó, que cada um representa algo diferente. Mas então aqui nesses personagens que eu escolhi, cada um representa uma parte do caráter de Deus, do caráter do crente, até que se cumpra na nossa vida o que Paulo sugeriu, que ele falou: filhinhos, estou de novo em dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então nós estamos na caminhada, nós estamos no processo da formação de Cristo em nós, nas nossas vidas, e por isso nós temos que ir adquirindo vários itens para que o nosso caráter seja formado e seja completo. Bom, o segundo personagem é Noé. Sempre são tantas e maravilhosas as pessoas da Bíblia que nós lemos através das narrativas, que é difícil escolher, mas eu tive que fazer as minhas escolhas. Então o segundo que eu escolhi foi Noé, porque ele verdadeiramente pode e vai influenciar a sua vida, se você quiser prestar atenção àquilo que ele fez, a forma como ele foi usado por Adonai para nos trazer mensagens maravilhosas para o dia de hoje. Pode ser desaprovado por alguns, mas enfim, quem teve que escolher fui eu. Então aí vai a minha visão, o meu entendimento sobre essa escolha de Adonai que recaiu em Noé. Bom, nesse momento da Bíblia, quando Noé foi escolhido, Adonai olhava para a terra e viu que os homens tinham se corrompido
E Adonai chega mesmo a afirmar que arrependo-me de ter feito os homens. E eu creio que Noé foi um marco. Ele foi um marco na Bíblia, tanto foi um marco que Deus fez uma aliança com ele. Deus fez aquela aliança que é uma aliança que não foi revogada, é uma aliança que se mantém até hoje. Todos nós já vimos o arco-íris, o arco da aliança. E então essa foi a aliança que Deus fez com Noé naquela altura. Mas Noé foi salvo pela graça. Já naquela altura Noé foi salvo pela graça. Adão foi salvo pela graça, porque Adão foi vestido de vestes de animais que o Senhor matou para o cobrir. Aquilo foi a graça. Na verdade já foi coberto pelas vestes de Yeshua. E Noé foi salvo pela graça. Noé fez aquela arca, construiu, nós vamos abordar isso mais detalhadamente, mas para a sua salvação, mas na verdade não era para a salvação dele, era porque a graça do Senhor, a graça de Deus estava patente naquele momento, porque se Deus quisesse ter destruído a humanidade, ele poderia, naquele momento da história. Talvez você possa pensar assim, claro, podia, mas não podia. Não podia porque Deus já tinha feito uma promessa em Gênesis 3, versículo 15. Deus já tinha feito ali uma promessa, e Deus não é homem para que minta. Ele já tinha falado para a serpente: olha, da semente da mulher, do descendente da mulher, eu vou te destruir. Então Deus tinha feito ali uma promessa, e a promessa dele era contra Satanás. E Deus já tinha falado com Satanás: eu vou te destruir com um homem. E não podia Deus então ter destruído o homem, porque então a palavra dele não teria peso, não teria força nenhuma. Então, eu creio que Deus só não destruiu a humanidade ali naquele ponto porque ele já tinha feito uma promessa lá atrás. Ele já tinha como se tivesse feito uma jura por ele mesmo a Satanás: eu vou te destruir. As sementes da mulher vai pisar a tua cabeça e vai te destruir. E por isso eu creio que Noé então achou graça aos olhos do Senhor. Não porque ele fosse justo ou reto. Talvez ele fosse justo ou mais justo que os outros, mas ele não era perfeito. Então, se ele não era perfeito, ele não poderia ser escolhido. Mas ali eu creio, ele achou graça. E Noé é conforto, significa conforto. Então, esse conforto que nós recebemos, a humanidade toda recebeu em Noé. Recebemos conforto. E Noé é pregoeiro da justiça. Nós vemos isso em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, está escrito que Noé é pregoeiro da justiça. Ele trouxe a nós, hoje, essa visão, esse entendimento da justiça de Deus, não da dele. Então, Noé era um homem que tinha caráter. Nós vemos também que está escrito lá em Gênesis 6, nós vemos que Noé tinha caráter. As gerações de Noé eram algo que talvez vá surpreender você. Então, Deus estabeleceu essa aliança com Noé através das águas do dilúvio, e Deus falou: olha, não vai ter mais dilúvio sobre a terra. Não vai ter mais, eu contigo vou fazer uma aliança. Lá em Gênesis 9, 12, Deus fala que vai fazer uma aliança com Noé. E então nós vemos que essa aliança permanece até hoje. Eu fico muitas vezes imaginando se não seria necessário nós voltarmos ao passado e nós imaginarmos vivermos aquilo que Noé vivenciou naquela altura. Eu fico imaginando Deus chegar com uma ordem, não é um pedido. Deus não fez um pedido para Noé, Deus deu uma ordem para Noé. Noé, vai lá e faz uma arca. Bom, tudo bem, vamos fazer uma arca. Mas depois, quando ele recebeu as medidas, eu fico imaginando como é que Noé olhou para aquilo. Uma arca tipo uma gaiola, né? Com 130 metros de comprimento, 14 de altura, 23 de largura. Eu fico imaginando como é que Noé recebeu aquilo. Para que eu vou fazer uma arca? Botar aqui tudo dentro. Mas talvez Noé não tenha questionado. Talvez Noé, eu não sei, eu não posso fazer afirmação. Eu não posso
dizer que Noé pensou, que Noé não pensou. Eu só sei de uma coisa, que ele fez a arca. E que ele entrou lá dentro, ele e a sua família, e todos os animais que o Senhor mandou colocar lá dentro, e que veio o dilúvio, e que Noé prevaleceu sobre o dilúvio. Isso eu sei. Então, às vezes eu posso imaginar até essa tarefa, mas não é fácil entender o porquê dessa tarefa. Mais uma vez nós encontramos, por isso eu optei por falar sobre Noé, nós encontramos mais uma vez aqui um homem que ouve, atenta, está interessado nos planos e nos projetos de Deus. Noé não estava interessado no projeto e no plano dele. Noé estava interessado em obedecer a Deus. Noé não estava interessado na sua própria vida, porque se ele estivesse interessado na sua própria vida, se ele já era justo e reto diante de Deus, ele não precisaria de fazer uma arca. Se viesse o dilúvio, ele morria e estava salvo. Mas é que Noé tinha, além disso, ele tinha o interesse em ouvir e obedecer e praticar aquilo que Deus estava mandando, embora talvez, eu acredito que Noé não tinha noção exata do que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo porque Deus mandou fazer. Eu também creio que Noé, apesar de ele estar construindo uma arca para a salvação da sua vida, eu creio que ele não tinha os olhos colocados na sua salvação. Eu creio que ele tinha os olhos colocados num plano. Havia muitos homens na terra, além de Noé, mas eles não foram dignos do favor de Deus. Noé foi, porque Noé obedeceu. Deus escolheu Noé, chamou Noé, porque Deus já sabia que Noé ia obedecer. Já nesse ponto era necessário ter uma relação com Deus. Assim como Abel tinha uma relação com Deus e sabia aquilo que Deus precisava para que a sua profecia fosse escrita para nós hoje entendermos ela, Noé também sabia que era necessário, o que era necessário para Deus. Então ele fez tudo como Deus lhe ordenou. Nós vemos isso claramente lá nessa passagem. Sobretudo o capítulo 6, esse capítulo 6 de Gênesis, ele retrata essa forma como Noé obedeceu sem questionar. Então Noé ouviu e executou a obra de Deus. Nos dias atuais, irmãos, eu diria que está muito diferente. Até ouvem, mas não executam, não praticam. Ouvem que é necessário guardar os mandamentos, mas não guardam. Ouvem que Jesus deu um novo mandamento, o amor, mas não há amor nas igrejas. Ouvem que Deus vai vir para julgar os homens, Yeshua voltará, trará juízo sobre a terra, ele não virá mais como um cordeiro, mas ele virá como um leão, ele virá trazer juízo, ele não será mais o advogado à direita do Pai, ele será o juiz, mas nem por isso temem ou tremem, porque se vive na apostasia, se vive na religião, se vive num evangelho torpe, se vive um evangelho mesquinho, ganancioso, se vive um evangelho onde não se pensa em fazer uma arca para os outros, se pensa em fazer uma arca para si mesmo. Noé estava fazendo uma arca para animais. Noé podia ter falado com Deus: espera, Deus, o Senhor achou graça em mim, eu sou bacana, eu sou o cara aqui dessa turma toda, só eu estou bacana, e os meus filhos, nem os meus filhos são, mas tudo bem, o Senhor também, por misericórdia, também quer levar. Então para que eu vou fazer uma arca para levar essa bicharada toda? Esse negócio tão grande vai me dar um trabalho maluco, 100 anos para construir esse negócio. Deixa eu fazer só uma arquinha pequenina para mim. Noé não tinha essa visão de pequenez. Ele não olhava para o seu umbigo. Ele olhava para os outros. Ele olhava para mim e para você, meu irmão. Porque esses animais imundos, ele levou animais limpos e animais que não eram limpos. Eu pergunto porquê, se essa lei só foi dada em Levítico para Moisés. Porquê que já naquele ponto, então, Deus falou para Noé: Noé, vais levar animais limpos, puros e animais impuros. O que eram esses animais impuros? Que animais impuros seriam esses?
Não foi por acaso que Yeshua falou que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não foi por acaso. Eu tenho a certeza absoluta que naquele período, naquela época, muitos foram chamados. Foram 100 anos que Deus deu. Por isso ele é pregoeiro da justiça. Deus deu a oportunidade aos homens que estavam ao redor de Noé de dizer: entrai também nessa arca. Vamos, porque vai vir um dilúvio. Dilúvio, o que é isso? O negócio é muita chuva. Você ficou maluco, Noé? Aí iam passando os meses e os anos, as árvores, não sei como é que ele foi construindo aquela arca, mas o negócio foi crescendo, foi aumentando. Esse cara é maluco. Passaram 50, 60 anos e ele ali fazendo aquela arca e ele dizendo: vai chover, vai vir mortes, todos vão morrer. Você ficou doido? E assim está hoje. Nós estamos falando: olha, vai vir o Senhor Yeshua, vai vir morte, vai vir a destruição da terra. Só vai entrar dentro da arca aqueles que forem escolhidos. Mas as pessoas não querem ouvir. Lá Deus deu 100 anos, aqui já vai em 2000. O amor do Senhor por a sua criação é maravilhoso. Então muitos são chamados, todos são chamados. Nós temos falado, nós temos pregado, nós temos ouvido. O mundo inteiro está ouvindo falar de Yeshua, o mundo inteiro está ouvindo falar, o mundo inteiro está vendo o final dos tempos, o mundo inteiro está vendo o mundo se afundar. O mundo inteiro está vendo a perversão, o mundo inteiro está vendo tudo que é profano reinar. Mas não acreditam que o Senhor Yeshua vai voltar. Então, Deus é justo. E Deus já era justo lá nos tempos de Noé. Ele foi, pela sua graça, pela sua misericórdia, chamar alguém que estava ouvindo ele. Pode ter a certeza que nos dias atuais ele faz a mesma coisa. Pode até parecer uma brincadeira de mau gosto, não é? Alguém dizer para alguém, Deus dizer para um homem, constrói uma arca de 130 metros, uma arca maior que um campo, que um estádio de futebol, para um homem construir? Enfim, se você está com dificuldade de levar alguma empreitada por diante na sua vida, volte lá atrás, pense em Noé, imagine o que é que esse homem teve que encarar para obedecer a tal ordem, que parecia uma ordem completamente descabida. Qual Deus sensato poderia dar uma ordem tão absurda? Hoje nós sabemos o que é um dilúvio. Hoje nós sabemos o que é uma arca grande. Mas Noé não sabia nada. Noé não sabia o que era um dilúvio. Noé não sabia o que era chover de dia e de noite, rebentarem as fontes por baixo da terra do abismo e por cima. Não sabia nada daquilo. Sabe por que ele fez a arca? Fé. Sabe por que você precisa de entrar dentro da arca? Por fé. Sabe por quê? Porque vai vir o juízo final. E só vai se salvar quem estiver dentro da arca. Essa arca que Noé construiu lá atrás não era mais nem menos que o primeiro tabernáculo. Era um tipo de Yeshua, era um tipo de Jesus Cristo. Apontava para o Salvador, para o Messias. Apontava para você, apontava para mim. Porque essa arca, nós vamos ver, ela tem muito mais amplitude do que aquilo que muitas vezes nós possamos pensar. Eu sei que talvez nem Noé fosse digno de ser preservado, mas o Senhor se viu quase que na obrigação de escolher alguém, por causa da promessa dele em Gênesis 3,15. E por causa do amor dele por nós, e por causa da morte do Cordeiro na fundação do mundo. Ele morreu por alguém, ele morreu por alguma coisa. E a fidelidade e o amor de Deus por você e por mim fizeram com que até Noé achasse graça naquela altura. Então, nós fomos chamados porque achamos graça aos olhos do Senhor. E quando o Senhor passeia com os seus olhos sobre toda a terra, ele naquela altura passeou os seus olhos sobre a terra, olhou para Noé, e hoje ele continua fazendo, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aqueles que assim fazem acham graça aos olhos do Senhor. Então, não é pelos nossos méritos, mas pela misericórdia. E por isso Paulo pergunta, só queria saber se vós fostes salvos pelas obras da lei ou pela graça. Paulo faz essa pergunta porque ele sabe que pelas obras da lei ninguém é salvo, nem por isso não precisa de guardar a lei, que aí está a grande confusão aí nessas igrejas,
Mas é claro que precisa de guardar a lei, é óbvio, mas nós não somos salvos pela lei, somos pela graça, a graça do Senhor ter preparado um tabernáculo para nós. Então esse primeiro tabernáculo, ele foi construído para a salvação da humanidade. Só daqueles que creram. Só daqueles que creram. Os que creram entraram. Até os filhos de Noé podiam ter falado, não, eu não vou entrar nesse negócio aí, não. Isso é bobeira, o meu pai ficou maluco. O meu pai já está com 500 anos. Está ó. Agora acreditar num velho desses. Esse ficou doido. Está com Alzheimer. Podiam não ter entrado. Mas eles entraram. Eles creram. Eles seguiram. E foram. O segundo tabernáculo que foi construído por Moisés, ele era um tabernáculo levítico. Era um tabernáculo para abrigar sacerdotes. Era um tabernáculo de sacerdotes. Era um tabernáculo para proteger e carregar Israel. O primeiro tabernáculo era um tabernáculo para carregar a humanidade. Pode até parecer um contrassenso. O primeiro tabernáculo, essa arca de Noé, só entraram nela 8 pessoas. Mas no de Moisés entraram talvez, não sei, podemos estimar 3 milhões de pessoas. Mas o de Noé era muito maior. Porque ele carregava os animais limpos e animais impuros, puros e impuros. Esses animais impuros eram os gentios. Os animais limpos eram o povo escolhido e separado pelo Senhor. Eram aqueles que já carregavam a Torá. Eram aqueles que já ouviam ao Senhor. Eram aqueles que mais tarde no deserto seguiram com o tabernáculo. Para contaminar, no bom sentido, contaminar as nações. Levar às nações aquele Deus Criador, aquele Deus grande e poderoso, aquele Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele Adonai, aquele que os tinha tirado do Egito com mão forte e estendida. Era para levarem a todas as outras nações a grandeza da Torá, a grandeza, o amor desse Deus que tinha criado povos e tinha feito para eles um manual de conduta, mas sabemos que Israel falhou nessa missão. Então, esse tabernáculo de Moisés é um tabernáculo específico para uma nação. Mas havia necessidade então de 2 tabernáculos, porque as promessas eram distintas para Israel e para os gentios. Nós podemos ver isso lá em Atos, no capítulo 15, versículos 28 e 29. Nós vemos que há ali promessas diferentes para os filhos de Jacó e para os gentios. Portanto, a missão de Noé era muito mais do que fazer uma arca descomunal. Era apresentar já naquele ponto da história salvação, tanto para gentios quanto para os filhos de Jacó. Quanto para, vamos colocar judeus. Eu coloco judeus, tribo de Judá. Já falei sobre isso em outros vídeos, se você ainda não viu. Judeus não são todos os que moram em Israel, todos os israelitas. Judeu é da tribo de Judá. E os outros são Judá e Benjamim. E os outros é as 10 tribos do norte, a nação de Israel. Mas enfim, não vamos entrar nesses detalhes agora, porque isso já foi explicado em outros vídeos. Então Noé tinha naquele ponto anunciar a salvação a judeus e gentios. Os animais de espécies limpas e os animais de espécies imundas tipificavam isso aí. Deus já estava então dando um sinal que mais tarde serviu para Pedro. Pedro, ao ter uma visão sobre aquele lençol que descia cheio de animais e quadrúpedes e ouviu uma voz que lhe falava: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele respondeu: Senhor, até agora eu nunca comi nada imundo. Mas Deus lhe mostrou que não se tratava de animais, mas se tratava de homens. Isso já está lá em Noé. Não se tratava de animais. Aqueles animais tipificavam homens, não animais. Deus já estava dando um sinal ali, para que lá na frente, quando Pedro fosse chamado para ir lá na casa de Cornélio, ele pudesse entender que aquele homem ali não era imundo, como ele achava que era. Deus mostrou para Pedro: Pedro, não tornes tu imundo aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. Então,
Meus amados, nós hoje temos esse prazer, essa alegria de saber que, seja quem for, de onde nós viemos, seja qual for a sua tribo, seja qual for a sua ascendência, seja qual for os seus pais, uma coisa eu sei, pela misericórdia e graça nós podemos entrar nesse tabernáculo, nós podemos entrar nessa arca da salvação que nos livra das forças inundantes, que nos livra de toda a opressão do diabo. Pedro teve essa visão e percebeu que essa visão não se referia a animais. Mas hoje, dentro das igrejas, continuam usando essa visão para justificar a comer carne de porco. Tem que ser muito idiotas, não é não? É muita imbecilidade, não é não? Pessoas que se dizem cheios do Espírito Santo, usar aquela passagem de Pedro, do lençol, para justificar que podem comer carne de porco e lagosta e camarão, meu irmão, é muita... Enfim, eu não posso até nem falar não, porque me dói, me machuca, mas é muita ignorância. É muita ignorância das Escrituras, não entenderam nada. Pedro entendeu, e está lá escrito, que Deus lhe mostrou para ele não fazer exceção de pessoas, não de animais. Então os animais imundos, lá os animais que não eram limpos, lá na arca já tipificavam os gentios, tipificavam Cornélio. Então nós sabemos isso, nós sabemos que nós, ou aqueles que sabem, na verdade essa questão dos gentios, ela é muito ampla também, já falei sobre isso em outros lugares, preciso falar muito mais, isso tem que ser muito mais esclarecido, também não é o propósito aqui, mas esses animais imundos que estavam dentro da arca, eles podiam entrar e sair para se saciarem em verdes pastos. Eram animais que entraram na arca, limpos e sujos. Eram aqueles que se achavam limpos, os judeus, e aqueles que se achavam imundos, os leprosos, os samaritanos, os excluídos, os estrangeiros. Essa arca de Noé tipificava aquilo que Yeshua falou lá em João 10. Aqueles que entrassem por ele, entrariam e sairiam, e se fartariam em verdes pastos. Então essa arca estava levando para dentro os animais e tirando para fora os animais, para que quando eles saíssem, se enchessem, se fartassem de verdes pastos. Enquanto eles estiveram na arca, o pasto não era verde, era palha. Era grama seca. Assim como aqueles estavam protegidos lá no tabernáculo, lá em Jerusalém, protegidos pela Torá, estavam comendo palha, grama seca. Mas quando veio o Senhor Yeshua, ele lhes apresentou um pasto verdes. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos pastar comida verdinha aqui. Ó, tudo verdinho. Quando o Espírito vivifica a letra, ela deixa de ser morta, ela passa a ser vida, e vida em abundância. E o Senhor Yeshua nos mostra isso em João, no capítulo 10, versículo 9, ele fala que então nós podemos sair e entrar e nos saciarmos em verdes pastos. O homem impuro precisava de entrar numa arca de aparência simples. O homem impuro precisou de entrar numa arca feita de madeira e betume, desprezível, sem aparência. O homem impuro precisou de entrar nessa arca, Yeshua. Isaías 53 nos mostra um homem simples, desprezível, sem aparência. Nós precisávamos de entrar nesse tabernáculo. Essa arca de betume lá em Noé tipifica Yeshua, sem parecer, sem formosura. E o tabernáculo perfeito agora está completo em Yeshua. Agora sim. Não é coisa pouca, não. Está escrito lá em Hebreus que agora eu e você somos tabernáculo do Espírito Santo. Olha! O primeiro tabernáculo feito por Noé. O segundo feito por Moisés. O terceiro feito por Salomão, o templo, lá em Jerusalém. E o último, quarto e último tabernáculo, Yeshua. Yeshua é o verdadeiro tabernáculo onde eu entro. E quando eu entro nele, ele vem para mim, para tabernacular em mim e em você. O verdadeiro tabernáculo é a noiva, a igreja, a verdadeira igreja. Aquelas 5 virgens que foram escolhidas. Porque tem um monte de virgens, tinha lá 10, 5 não entraram. Também faziam parte da noiva. Mas não serviram para o Senhor tabernacular dentro delas. E assim é hoje. Isso vem de Noé, meu irmão. Em Noé os gentios entraram e saíram. E encontraram verdes pastos em Yeshua.
Aquele tabernáculo lá de Noé, aquela arca lá de Noé, apontava para si e para mim. Nós hoje temos uma responsabilidade muito maior do que aquela de Noé e de Moisés, porque Noé fez uma arca para carregar animais limpos e animais imundos. Moisés fez um tabernáculo para carregar os levitas, o sacerdócio levítico. Hoje, nós somos um tabernáculo para carregar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o próprio Adonai, o próprio Yahvé. É coisa pouca. É coisa pouca. Veja como é que você tem que construir o seu tabernáculo. Veja como é que você tem que construir a sua arca. Noé fez uma arca para salvá-lo, para carregar animais e para carregar ele e para levá-lo à salvação. Hoje, eu tenho que fazer uma arca para carregar o Salvador. E você também. Noé fez uma arca de betume e madeira. A sua tem que ser de santidade. Uma arca de santidade. Porque está escrito que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas Noé ouviu a Deus, fez a arca e obedeceu e se salvou. Se você ouvir a Deus, fizer a sua arca, separar a sua vida em santidade, em justiça, você se salvará também. Porquê Noé? Porque eu escolhi Noé? Porque ele foi o pai de algo muito importante que tem que existir em todos os crentes. E aqui chegamos ao ponto, ao ponto verdadeiramente importante dessa expressão de Noé. Noé foi pai de algo que está lá escrito em Hebreus. Ele foi o pai da justiça. Porque o pai da justiça, e nós encontramos isso aqui em Gênesis 6, está escrito lá no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. E é curioso que não está falando dos filhos. Os filhos aparecem depois. Estas foram as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em suas gerações e caminhava humildemente com o seu Deus. Então, as gerações de Noé foi justiça, integridade e humildade, caminhando com Deus. Ele é pregoeiro da justiça. Por isso está lá em Hebreus 11:7, que ele é o pregoeiro da justiça. Ele é o pai da justiça. Ele nos mostra a justiça de Deus em nós. A justiça de Deus nele, que se transporta até aos nossos dias. Então, ele é o pai da retidão, é o pai da justiça. Por quê? Porque ele ouviu e obedeceu. Ele ouviu e creu. Ouviu e foi em frente. Ouviu e entrou naquela arca, sem saber o que ia acontecer. Mas ele entrou e Deus por fora fechou a porta. E você precisa de entrar na arca também. Você precisa de entrar em Yeshua. E deixa o Senhor fechar a porta. E depois lá dentro vai ver o que vai acontecer. Mas se lança lá dentro, meu irmão. Se lança lá dentro, pela fé. Porque Ele é o Pai da justiça. E você vai entrar dentro da justiça. Então, os filhos dele não são as suas gerações. Até porque o legado que um homem deixa não é os filhos. Porque os filhos podem ser bons ou maus. O legado que um homem deixa é o caráter. É aquilo que ele pratica no seu dia a dia. E infelizmente, enquanto nós não temos o Senhor Yeshua, nós praticamos qualquer porcaria. E a partir do momento em que nós vamos para a Torá, que nós aprendemos da instrução de Deus, nós começamos então a querer ser justos e retos e andar dentro dessa arca que Noé preparou, até encontrarmos a arca, o tabernáculo que Moisés preparou, e depois encontramos o tabernáculo de Salomão, e depois encontramos o tabernáculo de Yeshua, e depois percebemos que nós somos o tabernáculo. Então, Noé não tinha nos filhos as suas gerações, até porque ele amaldiçoou um dos seus filhos. Cã foi amaldiçoado por ele. Então, as gerações de um homem não são os filhos que ele gera, mas são aquilo que ele se torna. Portanto, ele deixa como referencial o seu caráter. Por isso eu digo que o crente de verdade tem que ser um crente com um caráter. E esse caráter tem que ser formado em cima dos personagens que nós encontramos ao longo da Bíblia, para terminarmos com uma coroa do Senhor Yeshua HaMashiach. Noé não foi escolhido por Deus pelos seus filhos. Noé foi escolhido por Deus porque ele era justo
Era reto, era íntegro e caminhava com Deus. Deus não olhou para os filhos de Noé, vou-te escolher por causa dos teus filhos. Não, vou-te escolher por causa do teu caráter. Assim é com você também. Então, se você tem propensão para abrir o seu coração, para adquirir esse caráter, certamente se o Senhor te chamou, o Senhor vai te escolher. Porque muitos são chamados. Se você está vendo esse vídeo, você já foi chamado. Mas ainda não foi escolhido. Provavelmente. Assim como eu. Então temos uma caminhada e temos que adquirir esse caráter que agrada a Deus. Temos que ter uma vida separada para Deus. Uma caminhada com Deus. Temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. Então, é necessário para isso que nós tenhamos a mente aberta, os olhos abertos, os ouvidos abertos para a voz que vem do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter várias precauções para que isso aconteça. Precisamos de andar dentro das Escrituras. Não podemos ouvir ou ter confiança cega em igrejas e em pastores. Nós temos que ter uma confiança cega em Yeshua, na voz do Espírito. Nem por isso estou dizendo que não devemos congregar. Paulo falou para retermos o que é bom. Então, você congrega, retém o que é bom. Mas se na tua igreja te falam que não precisa mais guardar os mandamentos, você está no lugar errado. Se na sua igreja te falam que você não precisa mais guardar o sábado, você pula fora, porque você vai perder a sua salvação. A salvação, olha o que esse homem está falando aqui, está falando que se não guardar o sábado perde a salvação. Não estou falando isso, não. Estou falando que através de Yeshua você tem acesso agora aos mandamentos e você, ao ver os mandamentos e não os cumprir, você perde a sua salvação. E Yeshua te dá o direito de entrar na vida eterna, mas se você desobedecer, se você contrariar, se você excluir os mandamentos do Pai, pode saber, se você não entra. Você não entra. É enganação. Aqueles que dizem que você só precisa da graça, só precisa de Yeshua, que já está salvo, é mentira de Satanás. Pode ter a certeza absoluta do que eu estou falando. É mentira de Satanás. E aqueles que te ensinam isso, nem só te deixam entrar, nem eles entram. É necessário guardar os mandamentos, sim. Porque está escrito em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua HaMashiach. A fé em Yeshua e os mandamentos de Yahvé. Então, são duas coisas bem diferentes, são duas coisas bem distintas e nós precisamos de estar atentos para ela. Sem santidade ninguém verá a Deus. Pode saber. E santidade tem que estar dentro dos mandamentos. Porque também está escrito em João 3,4. 1 João 3,4. O pecado é a transgressão da lei. Ora, aquele que transgride a lei, peca. E aquele que peca, o salário do pecado é a morte. Ora, se o salário do pecado é a morte e quem transgride a lei peca, significa dizer que não vai entrar. É lógico, é óbvio. Não tem nem conversa sobre esse assunto. Eu quero dizer agora, para terminar, meus amados, que em Noé o Senhor precisava de um tabernáculo para carregar animais. Em nós, Deus precisa de um tabernáculo para carregar o próprio Deus. Como você tem preparado o seu tabernáculo? Como está a sua retidão, a sua justiça, a sua integridade, o seu caminhar com Deus? Se você se enquadra dentro de tudo aquilo que foi trazido, glória a Deus pela sua vida. Se você não se enquadra, se esforce. Busque direção do Espírito Santo. Busque de Deus, busque de Yahvé essa direção e Ele vai te dar, porque Ele não é o homem para que minta, Ele não vai te enganar, Ele de bom grado vai te direcionar. Busque do Senhor, porque no dia de você se apresentar a Deus, você não pode chegar lá e dizer, mas o pastor falou isso, o pastor falou aquilo, o pastor falou isso. E Deus vai te perguntar, e a minha palavra te falou o quê? Eu nem li ela. Aí vai ficar difícil. A porta é estreita, se você me empurra, eu não passo. Então me dá uma ajuda, meu irmão. Tenta entrar por essa porta, se esforça, porque sem esforço não tem jeito de entrar. Está aí o segundo personagem, o primeiro foi Abel, o segundo Abraão, e no próximo vídeo eu vou trazer o terceiro personagem que eu escolhi para que o caráter do crente vá sendo construído de passo a passo. Shalom, que o Senhor
Yahvé te abençoe, em nome de Yeshua. Até mais.